Querido irmão, querida irmã, que acompanha regularmente a leitura orante da palavra, apresento-me aqui para este 15º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Como sempre, primeiro a leitura com a explicação, para depois a leitura orante. Vamos ao texto. Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas. Nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto. Mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. São alguns poucos versículos, 7 versículos, até breve o texto. É assim, é esta característica, aliás, do evangelista Marcos. Mas vamos lá. Para compreendê-lo é preciso lembrar o contexto. É Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Mas Marcos 6, 1 a 6, Jesus estivera em Nazaré. O evangelista informa, em Nazaré, onde crescera. E lá fora pregar na sinagoga. E lá se indagavam, não é esse o filho do carpinteiro? Carpinteiro era uma profissão. Hoje é o homem que lida com madeira, que constrói casas especialmente, ou outros artefatos de madeira. Isso aqui no mundo ocidental, lá se trabalhava com pedras. Não havia os instrumentos todos para lidar com madeira, e mesmo as casas não eram feitas com madeira, eram de pedra, mas construía com pedras. Não é este o filho do construtor de casas, aquele que sabe manejar pedras para construir? Aliás, uma profissão de muito pouco prestígio. Como poderia alguém, filho de carpinteiro, ter a sabedoria que tinha Jesus lá na sinagoga? Jesus saíra e partira de lá desiludido, desapontado. Percorria vilas, cidades, anunciando que o reino de Deus chegara, e chamou os 12. Chegamos então ao nosso texto. Chamou a si os 12. Pode apenas indicar um número. 12, 10, 11, 12. Indicar aqui um grupo de 12. Mas 12, lembra meu irmão, minha irmã, 12 tribos de Israel. 12 apóstolos, o 12 é símbolo, em expressão numérica, do povo de Israel.
Ou seja, chamou a si todos os discípulos, que é também símbolo da igreja. Vale para todo o cristão. Chamou a si os 12, ou chamou a si todos os discípulos de qualquer época. E começou-os a enviá-los 2 a 2. Não poderia mandar 3 a 3 ou 5 a 5, ou cada um independentemente. 2 a 2 é o número mínimo para uma experiência comunitária. A mensagem do Evangelho não é uma ideia apresentada por um indivíduo na sua singularidade. É uma experiência de fé compartilhada. O número 2 é o número mínimo para a vida comunitária. É uma experiência de comunhão. Não se trata apenas de doutrinas proclamadas, muito mais de fé compartilhada. Por isso, 2 a 2. O Evangelho se anuncia partindo de experiências de comunhão e de fraternidade. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Espíritos impuros. Não estamos falando aqui daqueles diabinhos com chifre, cauda e um garfo na mão, aquelas figuras horrendas que encontramos em certos desenhos. Não, não é isso. Espíritos impuros são todas aquelas forças vindas de fora ou de dentro da pessoa que a distanciam de Deus. Deu-lhes autoridade para vencer tudo aquilo que afasta o homem de seu Deus. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, isto é, o cajado é símbolo do pastoreio. É símbolo do pastor que tem encantos por suas ovelhas. Nem alforge, nem dinheiro. Não tenham outra segurança, alforge, dinheiro, bolsa. São todas seguranças humanas. Só tem a palavra, levem apenas a mensagem e a palavra. É esta que lhes dará seguranças e garantirá, sim, tudo de que precisarem para cumprir a missão. Até informa o nosso texto que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Quem tinha dívidas naquele tempo andava descalço. Era o sinal exterior. Ou era escravo, que era escravo, ou então que era uma pessoa endividada que tinha compromissos com alguém. A sandália representava a liberdade. Este não é livre porque ele ainda não pagou todas as suas contas. Andar de sandálias indica, pois, é uma pessoa livre. Não está amarrada com ninguém. Não depende de ninguém. É evangelizador. Vão 2 a 2, são evangelizadores com sandálias, que vivem sua liberdade ou consagram sua liberdade para o Evangelho. Nosso texto ainda indica, onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Por que isso? Não podia um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e acolher a hospitalidade de muitos? Não é isso que o evangelista quer. E não é com isso que o evangelista está preocupado. Quem era evangelizador também tinha direitos às hospedagens marcadas por muitos caprichos e por muitos confortos. Se é alguém que anuncia em nome de Jesus Cristo, estamos lá pelos anos 70,
um pouco antes, provavelmente, e o evangelizador tinha prestígio, inclusive, dependia do caso. Não procurem as melhores casas ou as mais confortáveis. Onde alguém acolher é mais que suficiente. Não, na casa que os acolherem estão muito bem. Não é o conforto material que entra em cena ou agora que recebe alguma relevância. Conservar-se na partilha da humildade daqueles que acolhem, sejam quais forem. Se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir desde lá sacudi o pó. Já prevê que nem tudo será sucesso. Já se sabe que nem todos vão acolher. Já é sabido que muitos dos projetos não serão sucesso. E muitas das ações em favor da evangelização não serão marcadas por triunfos. Ao contrário, haverá aqueles que rejeitam explicitamente. Sacudir o pó significa deixamos tudo aqui, até o pó, mas estivemos aqui. Não receberam, mas a oferta foi-lhes apresentada. E eles pregavam que todos se arrependessem, e tinham autoridade sobre demônios, curavam enfermos, ungindo-os com óleo. Volto aqui a repetir o que já foi explicado muitas vezes. A enfermidade, à época, não era algo causado por um vírus, por uma bactéria, por algum bacilo, por alguma forma de limitação física. Para os padrões hermenêuticos do tempo, a enfermidade tinha uma causa moral, isto é, algum pecado, alguma infidelidade, alguma imoralidade que causava a doença como castigo. Ao curar as enfermidades, o evangelista pretendia do seu leitor que compreendesse onde os discípulos passam, enviados por Jesus Cristo, todas as tensões ou afastamentos ou distâncias de Deus estão superadas. A cura é sinal da aproximação reconquistada e da proximidade reconstruída. Então, querido irmão, querida irmã, neste 15º domingo comum, quero lhe recordar há pouco, no bloco anterior, foi explicado Marcos 6, 7 a 13. É o evangelho desse 15º domingo. Agora vamos fazer desta palavra inspirada o evangelho de Marcos, esses versículos, 7 versículos, vamos nos servir deles para orar. Orar com a palavra. Primeiro é preciso quietude. Feche os olhos, por favor. Concentre-se em si mesmo. A respiração é um poderoso meio para a inflexão sobre nós mesmos. Respirar lentamente. O mais lentamente possível pode significar um esforço, mas dentro de instantes o organismo se habitua. Tentando sentir que aquele ar que lhe chega aos pulmões é sinal, matéria simbólica daquela outra força
que não chega aos pulmões biológicos, mas alcança a nossa alma, a nossa interioridade. Lá ela chega àquele lugar onde ninguém tem acesso, a não ser eu e meu Deus, você e seu Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Respire, pois, lentamente mais uma vez. Primeiro para dentro o ar, inspirar. Lentamente agora, expirar, põe para fora. Acompanhe cada lufada de ar que sai, ou que entra, como agora. E enquanto respiramos lentamente, também vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo venha participar dessa intimidade com Deus que quero buscar mediante a palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto, ou reconstruir com a nossa mente as imagens que a palavra do Evangelho nos propôs. Vamos tentar observar que Jesus chama os 12. Pede que eles se aproximem, quase como um técnico de futebol que chama os jogadores. Ele está no centro, eles formam um círculo. Chamou assim os 12 e começa a lhes explicar. É para ir 2 a 2. Até faz sinais, quem sabe, 2, mais 2, outros 2. É até possível que eles queiram se escolher e o Senhor é que estabeleceu A com B, C com D, e assim vai. Por que isso, Senhor? Alguém pede, talvez. Experiência de comunhão. Anuncia o Evangelho àquele que é capaz de ser irmão, de ser fraterno. Podemos observar que o Senhor está a lhes dizer: não levem nada pelo caminho. Não é preciso pão, não é preciso uma sacola de viagem, não é preciso dinheiro. Usavam-se pequenas bolsinhas de couro que se amarrava junto ao cinto. Lá se colocavam as moedas. Não é preciso. Mas nada, Senhor. E o Senhor lhes repete: será Deus a prover. Não se preocupem com as necessidades. Desta providência se empenhará. Deles é preciso que creiam. Mas uma sandália assim. É, Senhor. São livres. Não tem que cobrar nada de ninguém. A ninguém devem. É para levar com alegria e com gratuidade a mensagem. Onde entrarem, haverá sempre quem acolha. É possível que não aceitem. Sim. E Jesus está a lhes dizer: sigam. Sempre haverá quem acolha. Podemos até vê-los, 2,
que vão numa direção, noutra, mais uma. Eles têm a autoridade do Senhor para fazer o bem, para curar. Cura de doença, foi explicado, é reaproximar de Deus quem dele está distante. E lá vão. Batem em uma casa, em outra, falam ao seu modo, mas anunciam que há boas notícias da parte de Deus. Talvez alguns fechem as portas, outros riam, outros acolhem. E agora eu sou um daqueles. O Senhor está a pedir a mim que leve o Evangelho onde eu for, que eu fale do Senhor. Ele me olha, talvez até aponte qual a direção a seguir e mencione alguns nomes que eu deveria, dos quais eu deveria me aproximar para lhes falar. Que da parte de Deus a sua bondade é imensa. Eu não sei falar, Senhor. É bem possível. Assim como eles não eram para levar túnica, alforje, dinheiro, talvez o Senhor repita a mim que eu não preciso preparar discursos, que eu não preciso melhorar os argumentos, mas eu preciso levar a alegria de quem se encontrou com Ele. E Ele me envia com alguém da comunidade, ou com outra pessoa, com qualquer batizado que é discípulo. Leve a paz onde encontrar, onde for. Nenhuma segurança a não ser a confiança na palavra. E eles partiram e pregavam. E mostravam, diz o Evangelho, expulsavam demônios e curavam. Mostravam que na palavra deles era Deus quem agia. Mas agora o Senhor olha para mim, quem sabe pronuncia o meu nome, e está a dizer: vai, não leve suas competências, leve a si, leve a mim. Faça que saibam aqueles que encontrar. O Senhor está a pedir isso de mim. Faça que conheçam a mim aqueles que você encontrar. Fale a eles de sua experiência de fé, de quanto ter sido seguidor, meu seguidor. Fale a eles o quanto isso lhe conferiu sentido à vida. E agora eu posso lhe falar. Ele olha para mim. Talvez eu lhe deva pedir. Posso fazer a minha prece. Posso até lhe dizer: Senhor Jesus, tu me envias. Até agora eu te procurei, porque procurava benefícios e conveniências a mim. Tu me compreendeste, me acolheste e até me toleraste nas minhas incompreensões. Mas agora, Senhor, tendo que partir, não me sinto capaz, tenho medo. Mas eu sei que tu vais comigo. Quero, pois, te pedir que o teu Espírito Santo faça-me corajoso, confiante e alegre
sempre que eu quiser que eu falar de Ti para as pessoas que conheço. Vem comigo, Senhor Jesus. Vem comigo. É hora de ir. Vem comigo, meu Senhor.